Meus pais ignoraram minhas filhas por 20 anos, mas agora querem se reaproximar porque elas ficaram bem-sucedidas. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá, durante 23 anos, eu havia me acostumado com o silêncio. Não o silêncio literal, mas aquele silêncio ensurdecedor que vem quando as pessoas que deveriam te amar mais simplesmente escolhem não te ver. Era assim que eu me sentia na minha própria família, invisível, secundária, sempre correndo atrás de uma aprovação que nunca chegava. Quando o telefone tocou naquela manhã de terça-feira, eu estava preparando café na cozinha da nossa casa em Portland. O número no visor me fez hesitar. Há quanto tempo minha mãe não ligava? 6 meses? 1 ano? Eu havia parado de contar. Marina, querida, como você está? A voz dela soava estranhamente animada, quase efusiva. Não era o tom frio e distante ao qual eu me acostumara ao longo dos anos. Oi, mãe. Estou bem. Minha resposta saiu automática, cautelosa. Escuta, seu pai e eu estávamos conversando. Já faz tanto tempo desde a última vez que vimos você e as meninas. Estávamos pensando em organizar um almoço de família no próximo fim de semana. O que você acha? Eu quase derrubei a caneca de café. Almoço de família? Nos últimos 15 anos, os únicos almoços de família aconteciam na casa do meu irmão Ricardo, e eu recebia um convite de última hora, mais por obrigação do que por desejo genuíno de me ter lá. Bem, eu preciso verificar a agenda das meninas. Elas andam muito ocupadas com os projetos delas. Assim, falando nisso, soubemos que a Sofia ganhou aquela bolsa de pesquisa em biotecnologia, e a Clara com o negócio dela de design. Estamos muito orgulhosos. Agora eu realmente quase deixei a caneca cair. Orgulhosos. Minha mãe nem sequer tinha perguntado sobre as conquistas das minhas filhas nos últimos anos. Quando Sofia, aos 16 anos, havia sido aceita no programa de jovens pesquisadores da Universidade Estadual, eu havia ligado para compartilhar a notícia. A resposta da minha mãe foi um "ah, que bom, querida", desinteressado. Antes de mudar de assunto para falar sobre como o filho do Ricardo havia tirado nota alta em matemática. E Clara, quando ela lançou sua empresa de design gráfico aos 19 anos e conseguiu seus primeiros clientes importantes, eu havia mandado fotos dos trabalhos dela. Nem resposta eu recebi. Como vocês souberam? Perguntei, curiosa sobre essa repentina mudança de interesse. Ora, essas coisas se espalham, né? Uma colega da igreja mencionou que viu uma matéria sobre a Sofia no jornal local. E o negócio da Clara, bem, parece que está indo muito bem. Claro, elas não souberam por mim. Souberam porque outras pessoas estavam falando. Porque minhas filhas estavam se destacando de uma forma que não podia mais ser ignorada. Minha mente voltou 5 anos atrás, quando eu havia descoberto, por acaso, sobre o fundo de investimento que meus pais criaram para os filhos do Ricardo. Eu estava ajudando minha mãe a organizar papéis no escritório quando vi os documentos. $50 mil para cada um dos gêmeos, João e Pedro, depositados desde que nasceram, crescendo com juros compostos. Dinheiro suficiente para pagar a universidade, para dar a eles uma vantagem que minhas filhas nunca tiveram. Quando questionei minha mãe na época, a resposta foi brutal em sua simplicidade. Bem, Marina, o Ricardo sempre foi mais estável. Vocês dois escolheram caminhos muito diferentes na vida. Caminhos diferentes. Como se eu tivesse escolhido ser uma mãe solteira. Como se eu tivesse escolhido lutar para criar 2 meninas com o salário de professora de história. Como se eu tivesse escolhido que o pai das minhas filhas desaparecesse quando Clara tinha apenas 2 anos e Sofia 4. Ricardo, por outro lado, havia se casado com Vanessa, filha de uma família tradicional da cidade. Ele assumiu os negócios do meu pai, uma pequena rede de lojas de material de construção, e sempre foi tratado como o herdeiro natural de tudo. Suas decisões eram sempre certas, seus filhos sempre bem comportados, sua esposa sempre elegante. Então, o que você acha do almoço? Minha mãe insistiu. Deixa eu conversar com elas e te dou uma resposta. Após desligar, fiquei parada na cozinha tentando processar aquela ligação. 23 anos. 23 anos de me sentir como uma estranha na minha própria família. De ver minhas filhas sendo tratadas como parentes distantes enquanto os filhos do Ricardo eram os netinhos de ouro. Sofia entrou na cozinha nesse momento, com os cabelos ainda despenteados do sono, e vestindo uma camiseta velha da universidade. Aos 20 anos, ela tinha uma determinação que me lembrava de mim mesma na sua idade, mas sem a amargura que eu carregava. Mãe, você está bem? Parece que viu um fantasma. Sua avó ligou. Sofia parou de mexer no cereal e me olhou com surpresa genuína. Avó Carmen? Sério? Sobre o que? Quer nos convidar para um almoço de família. Disse que está orgulhosa das suas conquistas. Orgulhosa? Sofia riu, mas não era um riso alegre. Engraçado como ela descobriu o orgulho agora, né? Clara apareceu na cozinha nesse momento, já arrumada para o trabalho, com uma pasta de couro sob o braço. Aos 22 anos, minha filha mais velha havia construído algo que eu nem sequer sonhara na idade dela, uma empresa própria, clientes respeitados, independência financeira real. Do que vocês estão falando?
Os avós querem nos conhecer de novo, Sofia disse com sarcasmo. Clara ficou em silêncio por um momento processando a informação. Então, com a calma que sempre a caracterizou, disse: E qual é o motivo real? Essa era minha Clara. Direta, sem ilusões. Ela havia crescido vendo como éramos tratadas, e não se deixava enganar facilmente. Boa pergunta, respondi. Parecem ter descoberto recentemente que vocês existem e estão indo bem na vida. Depois de nos ignorarem por anos, Clara continuou. Depois de nunca perguntarem sobre nossos estudos, nossos sonhos, nossas conquistas. Depois de tratarem os filhos do tio Ricardo como se fossem os únicos netos que importavam. Eu senti uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque minhas filhas haviam crescido com os olhos abertos para a realidade. Tristeza porque elas nunca tiveram a chance de ter avós que realmente as amassem incondicionalmente. Vocês se lembram do aniversário da Clara, 2 anos atrás? Sofia perguntou, mexendo o cereal com mais força do que necessário. Quando ela ganhou o prêmio de jovem empreendedora do estado. Eu liguei para eles, empolgada para contar. Sabe o que a avó disse? Clara e eu ficamos em silêncio, esperando. Disse: Ah, que legal, querida. Você soube que o João foi eleito presidente do Grêmio Estudantil? Nem parabéns ela deu. A lembrança me atingiu como um soco. Eu me lembrava da cara de decepção da Sofia naquele dia, quando ela desligou o telefone e me disse: Acho que eles não gostam muito da gente, né, mãe? O que eu poderia ter respondido? A verdade era dolorosa demais para uma garota de 18 anos ouvir, que às vezes as famílias têm favoritos, e que nós não éramos os favoritos da nossa. Bom, Clara disse, ajeitando a pasta, eu tenho uma reunião importante hoje. Vocês decidem o que quiserem sobre esse almoço. Eu vou apoiar qualquer decisão. Depois que ela saiu, Sofia se virou para mim. Mãe, posso ser honesta? Sempre. Eu não quero ir, não quero fingir que está tudo bem. Que eles não passaram anos nos ignorando. Não quero dar a eles a satisfação de pensarem que podem aparecer agora, quando estamos bem, e que vamos recebê-los de braços abertos. A maturidade da minha filha de 20 anos me surpreendeu, embora talvez não devesse. Eu a havia criado para ser independente, para não depender da aprovação de ninguém. Aparentemente, isso incluía a própria família. E você não se sente mal por pensar assim? Perguntei. Deveria? Mãe, eles tiveram 20 anos para serem avós presentes. 20 anos para demonstrarem que se importavam conosco. Onde eles estavam quando você trabalhava 2 empregos para nos sustentar? Onde estavam quando a Clara ficou doente e passou uma semana no hospital? Onde estavam quando eu estava estudando para entrar na universidade e precisava de apoio emocional? Cada pergunta era como uma lâmina afiada cortando através das minhas próprias justificativas internas. Por anos eu havia me convencido de que talvez eles fossem apenas reservados, ou que talvez não soubessem como demonstrar afeto. Mas a verdade era mais simples e mais dolorosa, eles simplesmente não se importavam o suficiente conosco. Eles estavam ocupados sendo avós dos filhos do tio Ricardo, Sofia continuou. Lembra quando Pedro quebrou o braço e eles cancelaram nossa visita de Natal para ficar com ele? Ou quando João precisava de ajuda com o projeto de ciências e eles passaram semanas ajudando, mas quando eu pedi ajuda para meu projeto sobre a Segunda Guerra, o vô disse que estava ocupado demais? Eu me lembrava. Me lembrava de cada pequena rejeição, de cada prioridade que não éramos nós. Me lembrava de explicar para 2 meninas pequenas porque os avós não podiam vir ao recital de dança da Clara, mas estavam na arquibancada gritando no jogo de futebol do João. Meu telefone tocou novamente. Era minha mãe de novo. Marina? Esqueci de mencionar. Seu pai sugeriu que talvez as meninas gostariam de conhecer melhor o negócio da família. Você sabe, para o futuro. E aí estava. A verdadeira razão da ligação. Eles não estavam interessados em nos conhecer melhor ou em reparar relacionamentos. Eles estavam preocupados com o futuro. Ricardo tinha 2 filhos homens que francamente não haviam mostrado muito interesse ou aptidão para os negócios. Enquanto isso, Clara havia construído sua própria empresa do zero. E Sofia estava se destacando academicamente em uma área que poderia facilmente se traduzir em sucesso empresarial. De repente, as netas que eles haviam ignorado por décadas pareciam investimentos interessantes. Mãe, eu disse lentamente, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Onde vocês estavam quando a Clara estava construindo a empresa dela? Quando ela ficava acordada até altas horas, preocupada se conseguiria pagar os fornecedores? Quando ela precisou fazer um empréstimo no banco e estava morrendo de medo de não conseguir? Silêncio do outro lado da linha. Onde vocês estavam quando a Sofia estava se matando de estudar para conseguir a bolsa? Quando ela chorou porque achava que não era inteligente o suficiente, enquanto eu trabalhava turnos duplos para conseguir pagar os materiais de laboratório que ela precisava? Marina querida, eu... Não, mãe. Deixe eu terminar. Vocês estavam ocupados financiando a vida perfeita do Ricardo e da família dele. Estavam ocupados sendo os avós orgulhosos dos netinhos de ouro. Agora que minhas filhas conquistaram sucesso sozinhas, sem a ajuda de vocês, de repente vocês querem fazer parte da vida delas? A ligação ficou tensa.
Podia sentir minha mãe tentando formar uma resposta que não a fizesse parecer exatamente o que ela era. As coisas não foram bem assim, Marina. Vocês sempre foram importantes para nós. Foram? Então onde estão as lembranças? Onde estão as fotos das minhas filhas na casa de vocês? Onde estão os presentes de aniversário pensados com carinho? Onde está o fundo de investimento que vocês criaram para elas, igual ao que fizeram para os filhos do Ricardo? O silêncio se estendeu. Finalmente minha mãe suspirou. Como você soube do fundo? Isso importa? O que importa é que vocês fizeram uma escolha. Escolheram investir em alguns netos e ignorar outros. Escolheram ser parte da vida de algumas pessoas da família e não de outras. Agora querem desfazer essas escolhas porque a situação mudou? Marina, por favor, não seja dramática. Nós apenas queremos. Vocês querem o quê? Acesso às minhas filhas agora que elas estão bem-sucedidas? Querem se beneficiar do trabalho duro que elas tiveram sem vocês? Querem se sentir melhores sobre si mesmos fingindo que sempre foram avós presentes? Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo. 23 anos de frustração, de mágoa, de me sentir inadequada tinham acabado de explodir. E, estranhamente, eu me sentia livre. Sofia havia escutado toda a conversa da mesa da cozinha. Quando me virei para ela, esperando talvez desaprovação pela minha rispidez, encontrei apenas um sorriso orgulhoso. Finalmente, mãe. Finalmente o quê? Finalmente você parou de tentar conquistar a aprovação deles. Finalmente você disse a eles o que todos nós já sabíamos. Naquele momento, Clara voltou. Havia esquecido algo em casa e ouviu a segunda parte da minha conversa telefônica ao entrar. Então, ela disse, pousando a pasta novamente, imagino que o almoço de família está cancelado. Para sempre, respondi. Clara assentiu, como se essa fosse a conclusão mais natural do mundo. Ótimo. Porque tenho novidades para contar para vocês, e prefiro contar para pessoas que realmente se importam comigo. Que novidades? Perguntei, grata pela mudança de assunto. Lembram da proposta que enviei para aquela empresa de tecnologia em Seattle? Eles aceitaram. É o maior contrato da minha carreira. Vai praticamente dobrar o faturamento da empresa este ano. Sofia gritou de alegria e correu para abraçar a irmã. Eu senti os olhos se encherem de lágrimas, dessa vez, lágrimas de orgulho puro. Isso é incrível, Clara. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, mãe. E sabe de uma coisa? Eu consegui isso sozinha. Sem fundos de investimento, sem conexões familiares, sem avós financiando meus sonhos. Eu construí isso com meu próprio trabalho, com meu próprio talento, e com o apoio das únicas pessoas que realmente importam, vocês duas. Naquele momento, meu telefone tocou novamente. O número do meu irmão Ricardo apareceu na tela. Deixa tocar, Sofia disse. Deixa tocar, Clara concordou. E foi o que eu fiz. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu escolhi não atender uma ligação da minha família de origem. Escolhi priorizar a família que eu havia construído. Essas duas mulheres extraordinárias que eu havia criado para serem independentes, fortes, íntegras. O telefone parou de tocar. Então começou a tocar novamente. Eles não desistem fácil, né? Sofia observou. Nunca desistiram, respondi. Só que antes eles não desistiam de nos manter na nossa caixinha, de nos fazer sentir inadequadas. Agora eles não vão desistir de tentar se beneficiar do nosso sucesso. Clara se sentou ao meu lado na mesa da cozinha. Mãe, posso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir? Pode. Eu sempre soube que eles não gostavam muito da gente. Desde pequena. E sabe o que isso me ensinou? Balancei a cabeça. Me ensinou que eu não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. Me ensinou que o amor verdadeiro vem das pessoas que escolhem estar com você todos os dias. Não apenas quando é conveniente. Me ensinou que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem divide as mesmas lutas. Sofia se juntou a nós na mesa. Ela está certa, mãe. Nós três sempre fomos uma família completa. Nunca precisamos deles. E não vamos começar a precisar agora. O telefone tocou uma terceira vez. Dessa vez era minha mãe de novo. Vocês acham que eu deveria atender? Perguntei. Só se você quiser ouvir mais mentiras sobre como eles sempre se importaram conosco, Clara respondeu. Ou se você quiser ouvir como é nossa obrigação perdoar e esquecer porque são família, Sofia acrescentou, fazendo aspas no ar. Deixei tocar até parar. Então desliguei o telefone completamente. Pronto, anunciei. Por hoje chega de família tóxica. Que tal falarmos sobre coisas boas? Clara, me conta mais sobre esse contrato em Seattle. E foi o que fizemos. Passamos a manhã inteira falando sobre os planos de Clara, sobre a pesquisa da Sofia, sobre nossos sonhos e ambições. Foi uma das conversas mais leves e felizes que tivemos em muito tempo. Mais tarde naquele dia, quando estava sozinha em casa, me peguei pensando sobre tudo o que havia acontecido. Por que agora? Porque depois de tantos anos de indiferença, meus pais subitamente queriam fazer parte das nossas vidas. A resposta era óbvia, mas dolorosa de aceitar, eles não queriam fazer parte das nossas vidas. Eles queriam fazer parte do nosso sucesso. Durante anos, eles haviam investido todas as fichas no Ricardo e nos filhos dele.
Ricardo tinha o negócio da família, tinha a esposa apropriada, tinha os filhos que receberam todas as vantagens. Mas as vantagens aparentemente não garantem sucesso. Os filhos do Ricardo, agora com 21 anos, não haviam mostrado interesse real no negócio da família. Um estava fazendo faculdade de educação física, o outro de artes. Nada de errado com essas escolhas, mas não eram exatamente o que meu pai tinha em mente quando imaginou o futuro da empresa. Enquanto isso, suas netas esquecidas estavam construindo carreiras impressionantes por conta própria. Era irônico, quase cômico se não fosse tão doloroso. Eles haviam apostado no cavalo errado, e agora queriam mudar de aposta no meio da corrida. Mas não era assim que funcionava. Família não era um investimento do qual você poderia sair quando não estava dando retorno e entrar quando começasse a render dividendos. Família era sobre estar presente nos momentos difíceis, não apenas nos momentos de glória. Eles haviam perdido o primeiro passo das minhas filhas, a primeira palavra, o primeiro dia de escola. Haviam perdido os recitais, as feiras de ciências, as noites de estudo, os medos, os sonhos, as lágrimas e as vitórias pequenas que construíram quem elas se tornaram. E agora queriam aparecer para a foto final, para o momento de colher os frutos. Não. Simplesmente não. Meu telefone tocou novamente. Dessa vez era uma mensagem de texto do Ricardo. Marina, precisamos conversar. Os pais estão muito chateados. Você não pode ser tão radical assim. Radical. Eu estava sendo radical por proteger minhas filhas de pessoas que as haviam ignorado a vida inteira. Estava sendo radical por recusar-me a fingir que anos de negligência emocional podiam ser apagados com um convite para almoço. Respondi, Ricardo, onde você estava quando eu precisava de um irmão? Onde estava quando eu estava criando 2 crianças sozinha, trabalhando 2 empregos, me preocupando se conseguiria pagar a faculdade delas? Você estava ocupado gastando o dinheiro dos nossos pais e criando seus filhos numa bolha dourada. Agora que minhas filhas conseguiram sucesso sem a ajuda de ninguém, vocês querem participar? Não funciona assim. A resposta veio rápido. Você sempre foi dramática, Marina. A vida não é um filme. Somos família e família perdoa. Família também não abandona, respondi. Família não cria fundos de investimento para alguns netos e ignora outros. Família não desaparece quando as coisas ficam difíceis e aparece quando as coisas ficam fáceis. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com elas. Bloqueei o número dele também. Naquela noite, durante o jantar, contei para as meninas sobre as mensagens do Ricardo. O tio Ricardo não mudou nada, Sofia comentou. Ainda acha que pode resolver tudo com palavras bonitas e manipulação emocional. Ele aprendeu com os melhores, Clara disse secamente. Lembra quando éramos pequenas e ele prometia nos levar ao parque, mas sempre tinha algo mais importante para fazer? Eu me lembrava. Me lembrava de 2 meninas pequenas esperando na janela, vestidas e prontas, enquanto o Ricardo simplesmente não aparecia. Me lembrava de ter que inventar desculpas para proteger os sentimentos delas. Bom, eu disse, pelo menos agora vocês são grandes o suficiente para ver as pessoas como elas realmente são, não como gostaríamos que fossem. Mãe, Clara disse, cortando o frango do seu prato, posso fazer uma confissão? Claro, eu sempre tive pena dos filhos do tio Ricardo. Sofia e eu a olhamos com surpresa. Pena? Por quê? Perguntei. Porque eles nunca tiveram que lutar por nada. Nunca tiveram que provar seu valor, nunca tiveram que desenvolver garra, determinação, resistência. Tudo foi dado de mão beijada para eles. E agora, quando precisam enfrentar o mundo real, eles não têm as ferramentas. Era uma observação madura e perspicaz. Clara tinha razão. Embora eu tivesse passado anos me ressentindo dos privilégios que os filhos do Ricardo receberam, talvez esses privilégios não tenham sido o presente que pareciam ser. Nós aprendemos a nos virar sozinhas, Sofia acrescentou. Aprendemos que nosso valor não depende da opinião de outras pessoas. Aprendemos que conquistas obtidas com o próprio esforço são muito mais doces. E aprendemos, Clara continuou, que não precisamos de ninguém para sermos felizes. Que somos suficientes. Olhei para minhas 2 filhas, mulheres jovens, inteligentes, ambiciosas e emocionalmente maduras, e senti uma onda de gratidão. Talvez a negligência da minha família de origem não tivesse sido completamente negativa. Talvez tivesse nos forçado a sermos mais fortes, mais unidas, mais autossuficientes. Vocês sabem o que mais me orgulha em vocês? Perguntei. O que? Perguntaram em coro. O fato de que vocês se tornaram pessoas íntegras apesar de tudo, não por causa de tudo. Vocês poderiam ter ficado amarguradas, poderiam ter desenvolvido sede de vingança, poderiam ter se tornado pessoas duras e fechadas. Mas vocês escolheram ser gentis, generosas e abertas ao mundo. Aprendemos com você, mãe, Sofia disse. Você nunca falou mal deles na nossa frente, mesmo quando tinha todo o direito de fazer isso. Você nos protegeu da amargura. Era verdade. Por anos eu havia mordido a língua, havia engolido minha frustração para não envenenar minhas filhas com ressentimento. Havia sido uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas valeu a pena. Bom, eu disse, levantando meu copo d'água em um brinde improvisado, então vamos celebrar nossa pequena família perfeita.
As Três Mosqueteiras. As Três Mosqueteiras, elas repetiram, brindando comigo. Naquela noite, quando estava deitada na cama, reflete sobre o dia. Pela primeira vez em décadas, eu sentia uma paz profunda. Não era a paz de quem havia resolvido todos os problemas, mas a paz de quem havia finalmente parado de lutar contra a realidade. Meus pais nunca iam ser os pais que eu queria que fossem. Meu irmão nunca ia ser o irmão solidário dos meus sonhos. Minha família de origem nunca ia ser a família amorosa e unida que eu havia desejado durante toda a minha vida. Mas estava tudo bem, porque eu havia construído algo melhor. Havia construído uma família baseada no amor incondicional, no respeito mútuo, na honestidade e no apoio genuíno. Uma família pequena, mas sólida. Uma família imperfeita, mas real. E essa família não precisava da validação de ninguém para ser completa. 3 dias depois, chegou uma carta pelo correio. Era do escritório de advocacia que cuidava dos assuntos da família. Meu coração acelerou quando abri o envelope. Era uma notificação sobre a alteração do testamento dos meus pais. Aparentemente eles haviam decidido incluir minhas filhas como beneficiárias de parte da herança. Rasguei a carta sem terminar de ler, porque algumas coisas não estão à venda, e o amor das minhas filhas era uma delas. Na manhã seguinte, Clara encontrou os pedaços da carta na lixeira da cozinha quando foi descartar a borra do café. Mãe, o que é isso? Ela perguntou, juntando alguns fragmentos. Eu suspirei, sabendo que não poderia esconder nada delas. Uma carta do advogado dos seus avós. Algo sobre alteração de testamento. Sofia, que estava preparando vitamina no liquidificador, desligou o aparelho e se virou para nós. Eles estão tentando nos comprar agora? Parece que sim. Clara riu, mas não era um riso divertido. Incrível como eles acham que dinheiro resolve tudo. Primeiro ignoram a gente por décadas, depois querem aparecer quando estamos bem, e agora acham que podem nos conquistar com herança? É exatamente o padrão deles, Sofia concordou. Quando não conseguem o que querem com manipulação emocional, partem para a manipulação financeira. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô, Marina? É o Dr. Henrique Castelo, advogado da família. Creio que você recebeu nossa correspondência? Recebi e descartei. Bem, talvez devêssemos conversar pessoalmente sobre essa questão. Seus pais estão muito ansiosos para... Dr. Henrique, com todo respeito, meus pais tiveram mais de 20 anos para demonstrar interesse genuíno pelas minhas filhas. O fato de eles subitamente descobrirem generosidade não muda nossa posição. Entendo sua relutância, mas... Não é relutância. É uma decisão firme. Minhas filhas não precisam e não querem nada que venha dessa família. Mesmo assim, seria prudente ao menos ouvir os termos. Doutor, o senhor tem filhos? Houve uma pausa. Tenho sim. E o senhor os ama incondicionalmente desde que nasceram? Claro. Então o senhor deve entender que amor não é algo que se compra retroativamente. Tenha um bom dia. Desliguei e encontrei Clara e Sofia me observando com orgulho. Cada dia você me surpreende mais, mãe, Clara disse. Finalmente você encontrou sua voz. Encontrei mais do que isso. Encontrei minha dignidade. Naquela tarde, enquanto estava corrigindo provas no meu home office, recebi uma visita inesperada. Pela janela vi um carro preto parado na frente de casa. Meu estômago se contraiu quando reconheci minha mãe saindo do banco do passageiro, seguida pelo meu pai. 23 anos, e eles nunca haviam posto os pés na minha casa. Respirei fundo e fui abrir a porta antes que tocassem a campainha. Não queria que Sofia, que estava estudando no quarto, fosse perturbada. Olá, mãe. Pai. Minha mãe parecia mais velha do que eu lembrava. Havia mais rugas ao redor dos olhos, mais fios grisalhos no cabelo sempre impecavelmente arrumado. Meu pai, aos 72 anos, ainda mantinha a postura rígida que eu conhecia desde criança, mas havia algo diferente no olhar dele, uma hesitação que nunca esteve lá antes. Marina querida, podemos conversar? Minha mãe perguntou com a voz cuidadosamente controlada. Claro, na varanda. Não os convidei para entrar. Esta casa era nosso santuário, e eu não estava pronta para deixá-los profanar esse espaço. Nos acomodamos nas cadeiras de vime da varanda. O silêncio se estendeu por alguns segundos enquanto meus pais claramente tentavam decidir como começar. Sua casa é bonita, minha mãe finalmente disse, olhando ao redor como se estivesse catalogando cada detalhe. Obrigada. Marina, meu pai começou, e eu quase me surpreendi ao ouvir sua voz. Ele sempre deixará as conversas emocionais para minha mãe. Talvez não tenhamos sido os melhores avós para suas filhas. Talvez. A palavra ecoou na minha mente como uma pedra caindo em água parada. Talvez, repeti calmamente. Ele pareceu desconfortável. Bem, reconhecemos que poderíamos ter sido mais presentes. Mais presentes, murmurei, sentindo a raiva familiar começar a borbulhar. Pai, vocês não foram ausentes por acidente. Vocês fizeram escolhas ativas e conscientes. Marina, não seja dramática, minha mãe interveio, caindo no padrão familiar de tentar me fazer sentir como se eu fosse exagerada. Nós sempre amamos vocês. Amar é verbo, mãe. Requer ação. Onde estavam essas ações?
Ela começou, depois parou, claramente frustrada por eu não estar seguindo o roteiro esperado de filha submissa. Olha, meu pai disse, mudando de tática, o que importa é o futuro. Queremos corrigir nossos erros. As meninas são nossas netas e queremos fazer o que é certo por elas. O que é certo por elas? Interessante como vocês descobriram o que é certo por elas exatamente no momento em que elas se tornaram bem-sucedidas. Minha mãe se inclinou para a frente. Marina, você não pode nos punir para sempre. Somos família. Família. Repeti a palavra, sentindo seu gosto amargo na boca. Vocês sabem onde eu estava quando Clara teve pneumonia aos 12 anos e ficou internada por uma semana? Eles ficaram em silêncio. Eu estava no hospital, dormindo numa cadeira ao lado da cama dela, com medo de que ela morresse. Trabalhando meio período pelo celular para não perder o emprego, porque não tinha licença médica. Vocês sabem onde vocês estavam? Continuaram em silêncio. Vocês estavam em Cancún, comemorando o aniversário de casamento, uma viagem que eu só soube que aconteceu quando vi as fotos no Facebook. Nem sabiam que a neta de vocês estava doente. Marina, minha mãe começou. Não, deixa eu terminar. Vocês sabem onde eu estava quando Sofia teve a crise de ansiedade antes dos vestibulares, quando ela chorava todas as noites achando que não era boa o suficiente? Eles trocaram olhares desconfortáveis. Eu estava segurando a mão dela, ajudando-a a respirar, contratando uma psicóloga que mal podia pagar, dormindo no chão do quarto dela para ela não se sentir sozinha. Vocês sabem onde vocês estavam? Silêncio. Vocês estavam organizando uma festa de aniversário de 18 anos para o Pedro que custou mais do que eu ganho em 3 meses. Meu pai pigarreou. Marina, nós não sabíamos. Não sabiam porque nunca perguntaram. A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Respirei fundo, tentando me controlar. Em 20 anos, quantas vezes vocês ligaram para saber como estávamos? Quantas vezes perguntaram sobre a escola das meninas, sobre os sonhos delas, sobre os medos delas? As coisas podem mudar, minha mãe disse, com uma determinação forçada. Podemos ser diferentes daqui para frente. Por quê? O que mudou? A pergunta ficou no ar. Eu vi o exato momento em que eles perceberam que não podiam responder honestamente sem se incriminar. Vocês querem que eu acredite, continuei lentamente, que vocês subitamente descobriram o amor-avô após 20 anos, por pura coincidência. Exatamente no momento em que Clara está construindo uma empresa de sucesso e Sofia está sendo reconhecida academicamente? Não é assim, minha mãe começou. Não é? Então me explica o timing, mãe. Meu pai se moveu desconfortavelmente na cadeira. Marina, o passado é passado. O que importa é que queremos fazer parte da vida das meninas agora. Por quê? A pergunta simples os pegou desprevenidos. Como assim? Por que minha mãe perguntou? Por que vocês querem fazer parte da vida delas agora? O que mudou? Elas são as mesmas pessoas que eram há 5 anos, quando vocês nem se lembravam dos aniversários delas. Elas têm os mesmos valores, a mesma personalidade, o mesmo caráter. A única coisa que mudou foi o reconhecimento externo do sucesso delas. O silêncio se estendeu por tanto tempo que eu pensei que eles não fossem responder. Finalmente meu pai disse, talvez tenhamos demorado para perceber o quanto elas são especiais. Ou talvez vocês tenham demorado para perceber o quanto elas podem ser úteis para vocês. Marina, minha mãe exclamou, chocada com minha franqueza. É a verdade, mãe. Vocês investiram todas as fichas no Ricardo e nos filhos dele. Deram a eles todas as oportunidades, todo o dinheiro, toda a atenção. E agora que os investimentos de vocês não estão dando o retorno esperado, vocês querem diversificar a carteira. Meu pai ficou vermelho. Como você ousa? Como eu ouso o quê? Falar a verdade? Os filhos do Ricardo, que vocês mimaram a vida inteira, não têm interesse no negócio da família. Enquanto isso, suas netas, esquecidas, estão construindo carreiras impressionantes sozinhas. Deve ser frustrante perceber que apostaram no cavalo errado. Não fale assim dos seus sobrinhos, minha mãe disse, a máscara de doçura finalmente caindo. Por quê? Eles são pessoas decentes, mas vocês sabem tão bem quanto eu que eles não têm a ambição ou a disciplina que vocês esperavam. E sabem o que mais? Não é culpa deles. É culpa de vocês por nunca exigirem nada deles, por nunca os forçarem a lutar por alguma coisa. Marina, você está sendo cruel, minha mãe disse, com lágrimas nos olhos. Eu estou sendo honesta. Vocês querem cruel? Cruel é ignorar 2 crianças pequenas porque elas não se encaixam na sua visão de família perfeita. Cruel é criar um fundo de investimento para alguns netos e não para outros. Cruel é aparecer 20 anos depois querendo colher os frutos de um trabalho que vocês não fizeram. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Sofia saiu. Ela havia claramente ouvido pelo menos parte da conversa. Oi, ela disse simplesmente, olhando para os avós com uma expressão neutra. Sofia, minha mãe exclamou se levantando como se fosse abraçá-la. Minha querida, você cresceu tanto. Sofia não se moveu. Cresci. Acontece quando 20 anos passam. A resposta seca da minha filha de 20 anos claramente pegou minha mãe desprevenida. Soubemos sobre sua bolsa de pesquisa, meu pai disse, tentando soar orgulhoso. Deve estar muito empolgada.
Estou, Sofia respondeu calmamente. Empolgada e grata pelas pessoas que realmente me apoiaram para chegar até aqui. A implicação era clara. Meus pais não estavam na lista dessas pessoas. Sofia, minha mãe, tentou novamente, nós gostaríamos de conhecê-la melhor. Talvez possamos jantar juntos em breve? Por quê? Sofia perguntou com a mesma franqueza que eu havia usado. Bem, porque somos sua família. São mesmo? Sofia inclinou a cabeça, como se estivesse genuinamente curiosa. E onde essa família estava quando eu precisei de ajuda para pagar os materiais do laboratório no ensino médio? Onde estava quando eu chorava porque achava que não era inteligente o suficiente para a universidade? Onde estava quando eu passei noites em claro estudando para bolsas porque era a única forma de pagar os estudos? Meus pais pareciam cada vez mais desconfortáveis. Nós não sabíamos. Minha mãe começou. Não sabiam porque nunca se interessaram em saber. Sofia cortou. Família não é DNA. Família é quem está lá quando você precisa. E vocês nunca estiveram. Sofia, querida, meu pai tentou. Não, ela disse firmemente. Não me chamem de querida. Querida é palavra que se usa com pessoas que amamos e que nos amam de volta. Vocês não me conhecem o suficiente para me amarem, e eu definitivamente não os conheço o suficiente para amá-los. A dureza das palavras da Sofia me chocou um pouco, mas ao mesmo tempo me encheu de orgulho. Ela havia crescido sabendo o próprio valor, sabendo que não precisava aceitar migalhas de afeto de ninguém. Isso não é verdade, minha mãe disse, claramente lutando contra as lágrimas. Nós sempre amamos vocês. Amor sem ação é só palavra vazia, Sofia respondeu. E palavras vazias não me interessam. Nesse momento, Clara chegou em casa do trabalho. Ela parou no jardim ao ver o grupo na varanda, avaliando rapidamente a situação. Oi, ela disse, cumprimentando os avós com um aceno educado mais distante. Clara, minha mãe praticamente gritou, como se Clara fosse uma tábua de salvação. Parabéns pelo seu sucesso nos negócios. Estamos tão orgulhosos. Clara olhou por um longo momento. Vocês estão orgulhosos do que exatamente? Do seu sucesso, querida. Soubemos que sua empresa está indo muito bem. E vocês sabem qual é o nome da minha empresa? Silêncio. Sabem que tipo de serviço eu ofereço? Mais silêncio. Sabem há quanto tempo ela existe? Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Sabem quantos funcionários eu tenho? Qual foi o maior desafio que enfrentei? Como consegui meus primeiros clientes? Clara, querida, minha mãe começou. Não sabem nada sobre minha vida, Clara disse calmamente. Não sabem que eu trabalhei em 3 empregos durante a faculdade. Não sabem que eu dormi no escritório por semanas quando estava começando a empresa porque não podia pagar aluguel e office. Não sabem que eu chorei quando consegui meu primeiro cliente grande porque finalmente podia ajudar minha mãe com as contas de casa. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para eles. Vocês não sabem nada sobre quem eu sou, quais são meus valores, meus sonhos, meus medos. A única coisa que sabem é que estou indo bem. E é só isso que importa para vocês, não é? Clara, não seja injusta, meu pai disse. Estamos aqui porque queremos conhecer vocês melhor. Vocês tiveram 22 anos para me conhecer melhor. 22 anos. E agora querem recuperar o tempo perdido em quê? Uma tarde. Clara subiu os degraus da varanda e parou diante dos avós. Vocês querem conhecer quem eu sou? Eu vou contar. Eu sou uma mulher que aprendeu desde cedo que só pode contar consigo mesma. Sou alguém que valoriza a honestidade acima de conveniência. Sou alguém que acredita que relacionamentos se constroem dia após dia, não com gestos grandiosos de última hora. Ela olhou diretamente nos olhos da minha mãe. E sou alguém que não tem paciência para pessoas que aparecem na minha vida só quando é conveniente para elas. A tensão na varanda era quase palpável. Minhas 2 filhas haviam deixado claro, cada uma à sua maneira, que não estavam interessadas em relacionamentos superficiais baseados em conveniência ou culpa. Meninas, meu pai disse, tentando uma última abordagem, sei que cometemos erros. Mas somos família e família perdoa. Família também não abandona, Sofia respondeu. Família não precisa ser perdoada por estar ausente por 2 décadas. E família, Clara acrescentou, não tenta comprar perdão com heranças e promessas vazias. Minha mãe se virou para mim claramente desesperada. Marina, pelo menos você pode ser razoável. Elas são muito novas para entender. Entender o que? Eu interrompi. Que vocês passaram a vida inteira deixando claro que elas não eram importantes, mas agora que estão bem-sucedidas, de repente viraram prioridade. Não é assim. É exatamente assim, mãe. E sabe o que mais? Estou orgulhosa delas por entenderem isso. Estou orgulhosa delas por saberem o próprio valor, por não aceitarem migalhas de atenção, por não se deixarem manipular por culpa ou chantagem emocional. Olhei para minhas filhas que estavam lado a lado unidas na sua decisão. Eu criei mulheres fortes, independentes e íntegras. E elas não precisam da validação de ninguém para serem felizes. Meu pai se levantou, claramente percebendo que a conversa havia chegado ao fim. Marina, vocês estão cometendo um erro. Somos família. Não, eu disse, me levantando também. Família é o que vocês fizeram com o Ricardo e os filhos dele.
O que vocês fizeram conosco foi tolerância por obrigação. E tolerância não gera amor, gera ressentimento. Vocês vão se arrepender disso, minha mãe disse, a máscara de doçura finalmente caindo completamente. Quando precisarem de nós, será tarde demais. Sofia riu, um riso genuíno divertido. Precisar de vocês para quê? Nós nunca precisamos de vocês antes, não vamos começar agora. Além do mais, Clara acrescentou, quando alguém nunca está disponível quando você precisa, você aprende a não precisar. Meus pais caminharam em direção ao carro em silêncio. Antes de entrar, minha mãe se virou uma última vez. Vocês vão se arrepender dessa decisão. A única coisa de que me arrependo, respondi, é de ter levado tanto tempo para tomá-la. Observamos o carro se afastar. Quando ele desapareceu na esquina, senti uma sensação estranha. Não era alívio, não era tristeza. Era finitude. Como se um capítulo da minha vida tivesse finalmente se fechado. Mãe, Sofia disse, quebrando o silêncio, você está bem? Pensei na pergunta. Estava bem? Eu havia acabado de cortar os últimos laços com minha família de origem. Havia queimado pontes que talvez nunca pudessem ser reconstruídas. Estava bem? Estou, respondi, e percebi que era verdade. Pela primeira vez em muito tempo estou realmente bem. Bom, Clara disse, passando o braço ao redor dos meus ombros. Porque nós também estamos. Além do mais, Sofia acrescentou, quem precisa de avós quando tem uma mãe que vale por 10? Entramos juntas na casa, nosso santuário, nosso lar. E pela primeira vez em 23 anos, eu não senti nenhum peso no coração quando pensei na minha família. Porque eu estava olhando para minha família real. 2 semanas depois, estava organizando papéis no escritório quando encontrei uma pasta que não abria há anos. Dentro dela, cartões de aniversário que eu havia comprado mas nunca enviado para os meus pais, fotos antigas da nossa família feliz, aquelas poses forçadas em feriados onde todos fingiam estar bem, e no fundo, uma carta que comecei a escrever para minha mãe 5 anos atrás, mas nunca tive coragem de terminar. Comecei a ler minhas próprias palavras. Mãe, gostaria que você entendesse como é crescer sentindo que nunca sou boa o suficiente. Gostaria que você soubesse como dói ver meu irmão sendo tratado como um príncipe enquanto eu me sinto como uma estranha na minha própria família. Rasguei a carta. Aquela versão de mim, a que ainda tentava explicar, justificar e implorar por compreensão, não existia mais. Mãe? Clara apareceu na porta. Está tudo bem? Ouvi barulho de papel. Só fazendo uma limpeza geral, respondi, jogando os pedaços no lixo, se livrando de coisas velhas que não servem mais. Ela entrou e se sentou na poltrona em frente à minha mesa. Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro. Você se sente culpada por ter cortado os laços com eles? A pergunta me pegou de surpresa pela sua honestidade direta. Clara sempre foi assim, ia direto ao ponto das questões importantes. Às vezes, admiti. Fui criada acreditando que família é família, que sangue é mais importante que qualquer coisa. Quebrar isso parece antinatural. Mas então eu lembro de todas as vezes que vocês duas perguntaram por que os avós não ligavam no aniversário de vocês. Ou porque eles nunca vinham nos nossos recitais ou formaturas. Lembro de como eu inventava desculpas para proteger os sentimentos de vocês. E percebo que passar anos protegendo vocês deles já era uma resposta. Clara assentiu pensativamente. Sabe o que eu acho interessante? O quê? Eles continuam não entendendo que o problema não é o que eles não fizeram. É que eles não queriam fazer. Há uma diferença entre estar ocupado demais para ligar e simplesmente não se importar o suficiente para ligar. Ela tinha razão, como sempre. Meus pais não eram pessoas ocupadas demais para serem avós presentes. Eles tinham tempo de sobra para os netos que importavam. Clara, posso te perguntar uma coisa também? Claro. Você já sentiu falta de ter avós normais? Ela ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Quando eu era criança, sim. Especialmente quando via como os pais das minhas amigas tratavam os avós, como eles eram próximos, como tinham tradições juntos. Mas então eu cresci e percebi que eu não queria avós como os nossos. Eu queria avós que me amassem pelo que eu sou, não pelo que eu poderia fazer por eles. E agora? Agora eu entendo que algumas pessoas simplesmente não têm a capacidade emocional de amar incondicionalmente. E está tudo bem. Não é responsabilidade minha consertar eles ou me moldar para merecer o amor deles. A maturidade da minha filha de 22 anos me impressionava constantemente. Ela havia aprendido lições que me levaram décadas para assimilar. Mãe, ela continuou, posso te contar um segredo? Sempre. Eu meio que agradeço por eles terem sido assim. Como assim? Se eles tivessem sido avós normais, talvez eu não tivesse desenvolvido essa independência. Talvez eu não tivesse aprendido que meu valor não depende da opinião de outras pessoas. Talvez eu não fosse tão resiliente. Era uma perspectiva interessante. A negligência emocional dos meus pais havia, inadvertidamente, forjado uma força em minhas filhas que talvez elas não tivessem desenvolvido de outra forma. Além disso, Clara acrescentou com um sorriso travesso, olha só o que construímos nós três. Seria diferente se tivéssemos que dividir nosso tempo e energia emocional com pessoas que não nos valorizam.
Naquela noite, durante o jantar, compartilhei essa conversa com Sofia. A Clara tem um ponto, Sofia disse, brincando com a salada no prato. Lembram daquela vez, quando eu tinha uns 15 anos, que fui na casa deles para uma festa de família? Clara e eu acenamos. Lembrávamos vagamente. Eu passei a festa inteira observando como eles interagiam com o João e o Pedro. Como perguntavam sobre a escola deles, sobre os amigos, sobre os planos para o futuro. Como se interessavam genuinamente pelas respostas. E perguntei, embora já soubesse aonde ela queria chegar. E então eu percebi que eles nunca tinham feito essas perguntas para mim. Nenhuma vez. Eles me viam, cumprimentavam educadamente e perguntavam como estavam as coisas de forma vaga, mas nunca demonstraram curiosidade real sobre quem eu sou como pessoa. Como você se sentiu? No começo meio rejeitada. Mas depois, aliviada. Porque eu entendi que o problema não era comigo. Era com a capacidade deles de enxergar além das próprias expectativas e preconceitos. Sofia fez uma pausa tomando um gole de água. E sabe o que mais? Naquele dia eu decidi que nunca ia implorar pela atenção de ninguém. Se as pessoas não conseguem ver meu valor, é problema delas, não meu. Aos 15 anos você pensou isso? Clara perguntou, impressionada. Aos 15 anos eu senti isso. Demorou alguns anos para conseguir articular em palavras. Olhei para minhas duas filhas e senti uma onda de emoção. Elas haviam crescido observando uma dinâmica familiar disfuncional e, em vez de reproduzir os padrões, haviam escolhido ser diferentes. Haviam escolhido ser melhores. Vocês sabem o que mais me orgulha em vocês? Perguntei. Nossa modéstia? Sofia perguntou com ironia, fazendo Clara rir. Não, sorri. O fato de vocês terem quebrado o ciclo. Vocês poderiam ter crescido achando que relacionamentos superficiais são normais, que amor condicional é aceitável, que as pessoas têm o direito de entrar e sair das nossas vidas quando for conveniente para elas. Mas vocês escolheram padrões mais altos. Aprendemos com você, mãe, Clara disse. Você nunca nos tratou como elas nos trataram. Sempre nos mostrou o que é amor de verdade. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, me peguei pensando sobre gerações. Sobre como padrões se perpetuam ou se quebram. Sobre como a negligência pode ser um legado, mas também pode ser um ponto de ruptura. Minha mãe havia crescido numa família rígida, onde afeto era demonstrado através de conquistas e aprovação externa. Ela havia reproduzido isso comigo e ainda mais intensamente com Ricardo. Mas comigo, ela havia ido além, não apenas condicionado amor, mas efetivamente negado. Eu poderia ter continuado o ciclo. Poderia ter criado minhas filhas com a mesma fome desesperada por aprovação que me definiu por tanto tempo. Poderia ter transferido para elas minha própria carência emocional. Mas não o fiz. E elas haviam crescido livres desse fardo. 3 dias depois, recebi uma ligação de uma prima distante, Beatriz, que eu não via há anos. Marina, soube pelo Ricardo sobre a situação com seus pais. Meu estômago se contraiu. Ah, é? Olha, eu não quero me meter, mas eles estão realmente abalados. Sua mãe chorou no telefone comigo ontem. Beatriz. Não, espera. Eu sei que vocês têm suas diferenças, mas eles são idosos, Marina. E família é família. Beatriz, com todo respeito, você conhece a história toda? Bem, conheço o básico. Conhece sobre o fundo de investimento que eles criaram para os filhos do Ricardo, mas não para as minhas filhas? Conhece sobre os 20 anos de aniversários esquecidos, ligações não retornadas, conquistas ignoradas? Silêncio do outro lado. Conhece sobre a vez que Clara ficou internada e eles estavam viajando a lazer, sem nem saber que a neta estava doente? Ou sobre como eles perderam todas as formaturas, recitais e marcos importantes das vidas das minhas filhas? Marina, eu não sabia que. Pois é, porque eles são muito bons em contar a versão da história onde são as vítimas incompreendidas. Onde eu sou a filha ingrata que os está punindo injustamente. Mas Marina, eles são seus pais. Não, Beatriz. Pais são pessoas que te amam incondicionalmente, que se sacrificam pelo seu bem-estar, que celebram suas vitórias e te apoiam nas derrotas. Essas pessoas foram, no máximo, meus parentes biológicos. Isso é muito duro. A verdade geralmente é dura, mas é ainda mais duro passar uma vida inteira tentando conquistar o amor de pessoas incapazes de dá-lo. Após desligar, me senti curiosamente calma. Era a primeira vez que havia articulado tão claramente para alguém de fora o que realmente aconteceu na nossa família. E sentia-me leve. Naquela tarde, Clara chegou em casa com uma expressão estranha. Mãe, aconteceu algo interessante no trabalho hoje. O que foi? Uma cliente minha, a dona Margarete, estava comentando sobre como admira nossa família. Ela disse que sempre nota como somos próximas, como nos respeitamos, como vocês duas me criaram para ser independente, mas ainda assim mantivemos uma conexão real. Então ela mencionou que conhece nossa família paterna. Disse que sempre achou estranho como vocês eram distantes, como se houvesse uma história ali que ela não conhecia. O que você disse? Disse que algumas famílias são mais próximas que outras, e que nós três sempre fomos nossa própria unidade familiar. Ela sentiu como se entendesse.
Clara se sentou ao meu lado no sofá. Mas isso me fez pensar numa coisa, mãe. As pessoas de fora conseguem ver que há algo errado na dinâmica daquela família. Conseguem perceber que nossa ausência não é acidental. Talvez a gente não esteja sendo tão dramática quanto eles querem fazer parecer. Era reconfortante saber que pessoas neutras, observando de fora, também percebiam que algo estava desajustado, que não éramos nós sendo excessivamente sensíveis ou rancorosas. Dona Margarete disse mais alguma coisa? Disse que tem uma neta da idade da Sofia, e que não consegue imaginar passar anos sem falar com ela. Disse que ser avó é uma das maiores alegrias da vida dela, e que não entende como alguém pode desperdiçar essa oportunidade. Sorri tristemente. Talvez nem todo mundo tenha a capacidade de sentir essa alegria. Ou talvez algumas pessoas só sintam alegria quando podem se beneficiar de alguma forma. A observação da Clara era penetrante. Meus pais pareciam incapazes de amor desinteressado. Todo afeto que demonstravam vinha com cordas amarradas, com expectativas, com condições. Naquela noite, Sofia chegou em casa com sua própria história. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu hoje na universidade. Conta. Estava almoçando com a professora Camila, aquela que me orienta na pesquisa, e de alguma forma começamos a falar sobre família. Ela mencionou que tem uma situação complicada com os próprios pais. Que tipo de situação? Parecida com a nossa. Pais que a ignoraram quando ela estava lutando para se estabelecer na carreira, mas que agora querem fazer parte da vida dela porque ela se tornou uma pesquisadora reconhecida. Isso me surpreendeu. E o que ela fez? Manteve contato mínimo. Vai em algumas reuniões familiares por obrigação, mas não tem uma relação real com eles. Ela disse que nunca conseguiu perdoá-los completamente por terem duvidado dela quando ela precisava de apoio. Sofia se sentou na mesa da cozinha onde eu estava preparando o chá. Mas sabe qual foi a parte interessante da conversa? Qual? Ela disse que admira como eu e a Clara somos seguras de nós mesmas. Disse que muitos jovens da nossa idade ainda estão desesperadamente buscando a aprovação dos pais ou tentando provar seu valor para a família. Mas que nós duas parecemos completas. Como se não precisássemos de validação externa. E você disse o quê? Disse que fomos criadas por uma mãe que sempre nos amou exatamente como somos, então nunca precisamos buscar esse amor em outro lugar. Senti os olhos se encherem de lágrimas. Não lágrimas de tristeza, mas de uma espécie de alegria profunda, a alegria de saber que havia dado certo. Que havia conseguido quebrar o ciclo de amor condicional que me definirá por tanto tempo. Sofia, eu disse, você e a Clara são as maiores conquistas da minha vida. Não por causa do sucesso profissional de vocês, mas por causa de quem vocês se tornaram como pessoas. Mãe, ela disse, pegando minha mão, você sabe que o sentimento é recíproco, né? Ter você como mãe foi como ganhar na loteria genética. Você nos deu algo que muita gente nunca tem, a certeza absoluta de que somos amadas. Naquela noite, deitada na cama, reflete sobre as conversas do dia. Outras pessoas, colegas, professores, clientes, conseguiam ver o que havia de especial na nossa pequena família. Conseguiam perceber a autenticidade do nosso carinho, a solidez dos nossos laços. E também conseguiam perceber o que estava ausente na dinâmica com meus pais. Talvez essa fosse a confirmação que eu precisava. Não estávamos sendo excessivamente duras ou rancorosas. Estávamos, simplesmente, nos recusando a aceitar relacionamentos superficiais baseados em conveniência. Estávamos escolhendo amor real em vez de encenação familiar. E pela primeira vez em décadas, eu estava completamente em paz com essa escolha.